tempestade eu busquei, mas no silêncio eu pude ouvir a tua voz. E um sussurro respondeu o meu clamor. Nos mais altos montes, nos mais fundos vales, no fogo que consome, e na tempestade eu te busquei, mas no silêncio eu pude ouvir a tua voz. E num sussurro respondeu ao meu clamor. Sei que estás aqui, Jesus, com os olhos do meu coração. Posso ver tua face, sentir o teu abraço, refrigera minha alma. Dá um novo coração, quebrantado e humilhado em teu altar. Quero ouvir tua voz, ouvir teu coração. Eu quero, yeah. Quero ouvir tua voz. Se o que custar ouvir teu coração. Nos mais altos montes, nos mais altos montes, nos mais fundos vales, no fogo que consome, na tempestade eu te busquei, mas no silêncio eu pude ouvir a tua voz, que no sussurro respondeu o meu clamor. Eu sei que estás aqui, Jesus, com os olhos do meu coração. Posso ver tua face, sentir o teu abraço, refrigera minha alma. Dá um novo coração, humilhado e quebrantado em teu altar. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir teu coração. Quero ouvir tua voz, ouvir teu coração. Eu quero, eu sei que estás aqui, Jesus. Sei que estás aqui, Jesus, com os olhos do meu coração. Posso ver tua face, sentir o teu abraço, refrigera minha alma. Dá-me um novo coração, humilhado e quebrantado em teu altar. Quero ouvir tua voz, ouvir teu coração. Meu desejo mais profundo é ouvir tua voz. Eu quero ver, meu desejo é ouvir teu coração, coração. Eu quero ouvir tua voz. Meu desejo está em ti, quebranta meu coração. Oh, sei que estás aqui, Jesus.
Silêncio de Deus, instantes mais deliciosos com Ele depois da dança, quando silenciamos na presença do Pai. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, irmã Marisete, paz do Senhor, irmão Rafael, irmã Carla, paz do Senhor, irmã Janete, irmã Vivi, sejam todos bem-vindos a mais uma live de um culto de oração de quarta-feira. É um prazer tê-los aqui. Nós vamos começar orando então, agradecendo a Deus por mais esse momento. Eu queria que vocês me informassem, eu perguntei algumas vezes, mas ninguém me respondeu, se vocês estão ouvindo bem, o som está chegando legal aí. Espero que vocês tenham uma boa recepção aí. E não estou com a voz nos melhores dias, então eu precisava saber se vocês estão me ouvindo bem. Fala pra mim se melhorou agora. Tá chegando o áudio agora? Melhorou, pessoal? Tá chegando o áudio pra vocês? E agora, tá chegando, gente? Vocês estão me ouvindo? Melhorou? Estou aguardando o retorno de vocês. Tá sem som ainda? E agora, tá pegando o som, gente? Tá chegando alguma coisa para vocês aí? Chegou o som? Tá bem baixinho, tá ruim? Que na verdade minha placa não tá funcionando hoje, então eu tô tendo que falar direto do gogó. Boa noite, paz do Senhor. É uma pena que vocês não estavam ouvindo antes. Eu coloquei uma música para nós ouvirmos aqui, mas eu vou voltar a repetir ela durante a live, tá bom? Vocês vão ouvi-la enquanto a gente estiver orando. Vamos iniciar então com mais uma oração e que Deus nos abençoe por mais esse dia. Senhor Jesus, somos gratos, Pai, porque aprove ao Senhor nos dar mais esse dia, que nós pudéssemos desfrutar da Tua graça, da Tua presença, do Teu cuidado,
do teu carinho, e nos deu mais esse tempo, ó Deus, para que nós estivéssemos separando para engrandecê-lo, para adorá-lo, para orarmos e buscá-lo, Senhor. Apresentarmos a Ti os nossos anseios, os nossos desejos, assim como também o nosso louvor e a nossa adoração. Sê conosco durante esse período, Pai. Fala aos nossos corações, tem misericórdia das nossas vidas e nos visita, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu queria ler para vocês aqui. Deixa eu só abrir de novo aqui porque sumiu aqui o trecho que eu queria. Primeira Reis 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Elias havia acabado de enfrentar os profetas de Baal, né? Havia, através do zelo, através do cuidado, através do temor de Elias com a palavra, vencido ao invocar o nome do Senhor no Monte Carmelo, né? Ele havia acabado de caminhar 40 dias e 40 noites com a força de uma comida que Deus, através de um anjo, enviou para ele. Porém, agora Elias entra numa caverna. Então, 1 Reis 19, verso 9, diz assim: Ali entrou Elias em uma caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Verso 11 diz assim: O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento muito forte, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. E aí, seguindo no versículo 18, diz o seguinte: No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, 7.000, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Muito bem, nós estamos falando de Elias, um dos grandes profetas. Elias era famoso, né? Muitas histórias de Elias. Elias sempre foi um profeta que as histórias dele me encantaram, porque era incrível, né? Mas é justamente isso que eu acho que o capítulo 19 de 1 Reis vem nos ensinar. Até esse momento a gente está seguindo Elias com uma carreira absurda no que diz respeito aos milagres, aos feitos, às ações de Deus, né? As maravilhas realizadas por Deus através de Elias, como nós havíamos falado. Quem lembra bem sabe, Elias não só desafiou os profetas de Baal, como ele tirava sarro deles. E quando foi a vez de Elias acender o altar, Elias pede para que seja encharcado o altar com água. Ou seja, Elias queria mostrar realmente qual era a ação de Deus, o poder milagroso de Deus, né? Ações miraculosas através da fé,
do exercício da fé de Elias, para que Deus fosse glorificado, para que Deus fosse exaltado naquele momento em meio aos profetas de Baal. Maravilhoso, excelente. Mas eu queria chamar uma atenção para uma outra situação aqui. Elias, ele era um homem ousado. Ele havia acabado de vencer esses 400 profetas de Baal, né? Ele havia orado para que fogo viesse do céu e consumisse o altar, e foi isso que Deus fez. Ele orou para faltar a chuva, foi isso que Deus fez, né? Todas as proezas que Elias realizava eram baseadas no amor e pelo temor que ele havia para com Deus, né? O temor do Senhor que habitava o coração de Elias. Elias conhecia Deus, e ele conhecia a voz de Deus, ele amava a voz de Deus, né? Porém, em 1 Reis, Acabe comenta com Jezabel sobre tudo que Elias havia feito. Paz do Senhor, pastora Sara, paz do Senhor, irmão Ricardo, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui, irmã Luana, que Deus os abençoe. Bom, Acabe fala com Jezabel sobre tudo que Elias havia feito e que ele estava fazendo através da ação de Elias, da fé de Elias, a ação que Deus estava tomando através das orações e pedidos de Elias em relação a Israel. Elias havia derrotado 400 profetas de Baal de uma vez só. E assim, Jezabel e Acabe juram que Elias irá morrer, né? E isso assusta Elias. Elias até o momento havia sido o suprassumo dos profetas, né? Feito todos os milagres possíveis e seria arrebatado ainda, né? Mas Elias entra num processo depressivo, um processo que chega até a um desejo de morte. Elias queria morrer, né? Mas Elias nos faz lembrar, paz do Senhor, irmã Vanileia, Sandra Faria Calçado, seja bem-vinda à nossa live. Essa atitude de Elias, esse desejo desesperado de Elias, gera uma atitude em Deus, né? Deus envia um anjo para que alimente Elias naquele instante. E essa atitude nos faz lembrar de Salmos capítulo 8, versículo 4, aonde diz assim: quem é o homem para que Deus se importe com ele, né? Quem é o homem? Quem somos nós, meros homens, para que o Rei do Universo se importe conosco, não é verdade? Quem somos nós? Deus se aproxima de Elias e começa a questionar Elias. Tanto é que, como nós lemos, Elias se encoruja lá, né? Tenta hibernar numa caverna, se esconde dentro de uma caverna. E Deus tem que vir falar com ele. Pergunta: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E Elias se enche de vitimismo, de autopiedade, autocomiseração, né? Morre de pena dele mesmo, se compadece de si mesmo, né? Enche o seu coração de compadecimento por ele mesmo e fala: Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Acabe está matando todo mundo em Israel, está destruindo todo mundo em Israel, todos aqueles que professam o teu nome estão sendo trucidados. E só resta eu. Eu sou a última bolacha do pacote, Senhor. Não existe mais ninguém que se dobra em Israel ao teu nome e ora ao Senhor. E eu estou com medo, né? Deus toma uma atitude que eu acho assim interessantíssima, porque Elias começa a questionar a fidelidade de Deus, porque ele está se sentindo ameaçado, né? Ele fala: poxa, eu fui lá, né? Eu escarneci dos profetas de Baal, eu coloquei o dedo no nariz de Acabe e falei que não ia chover, e não choveu, né? Eu já
movi tantas vezes as situações através do Espírito de Deus que habita em mim. E nesse momento agora, Deus está permitindo que Acabe me persiga, que Acabe me coloque em risco, ameace a minha vida, a minha vidinha, eu, Elias, o profeta do Senhor. Quantas vezes isso não acontece conosco, não é mesmo? Somos tomados por uma sensação de autocomiseração e uma sensação de vitimismo, e nós começamos a questionar o porquê que Deus age como Deus age. No mínimo, nós como cristãos, verdadeiros cristãos, deveríamos entender que a soberania de Deus, ela não se altera porque nós estamos nos sentindo mal. Não é errado você se sentir mal, não é errado você ficar triste. Nós somos incomodados pelas situações do dia a dia. Nós temos visto o que nós temos vivido diariamente, né? Nós acordamos todos os dias, já há quase 2 anos, nós acordamos todos os dias com notícias a respeito de mortes, a respeito de economia sendo destruída através das ações, né? Aproveitamento, nós vimos na semana passada, eu não sei, nessa semana permaneceu, mas na semana passada, quando recebemos a notícia de que os caminhoneiros iriam parar, né? Eu não sei vocês, mas eu tinha que trabalhar, eu trabalho com um laboratório de análise de água, eu tinha que visitar clientes, eu tenho um dos maiores clientes nossos, eu tenho que atender toda sexta-feira, eu não tinha opção, o carro do laboratório estava na reserva, eu tinha que abastecer. Cheguei no posto, da quinta para sexta-feira, havia subido, quinta para sexta-feira, havia subido 15 centavos o litro do álcool, né? E não havia opção, eu tinha que abastecer. Então nós estamos vivendo momentos desse em que, ao invés de haver compadecimento geral, né, haver um movimento de caridade, de união, nós temos um momento em que cada um quer garantir o seu. E aí nós vimos o combustível que tinha subido por causa da parada dos caminhoneiros, que não baixou agora, não é verdade? Bom, isso mostra justamente que nós tomamos atitudes como a de Elias, mesmo que Deus tenha acabado de agir grandemente na nossa vida, a nossa tendência é, quando algo nos incomoda, nos prostrarmos, nos dobrarmos e falar: mas Deus, eu sou um coitado, por que isso está acontecendo comigo? Então Deus pega, chama aquele homem que já havia feito inúmeros milagres através do Espírito de Deus, através do seu temor, da sua fé. Fala para ele: Elias, sai da caverna, se coloca aí que eu vou passar. E aí nós vimos que Deus começa a enviar fenômenos naturais, né? Um vento muito forte, a Bíblia fala, nós acabamos de ler que o vento repartiu as rochas em 2, né? Tempestade, fogo, né? Temor, medo, Elias com medo, e de repente uma brisa, uma suavidade, uma calma, um momento em que havia bonança. Por que isso é tão importante nesse momento? Por que isso é o meu entender? Por que eu entendo que Deus agiu dessa forma? Que Deus queria mostrar para Elias que, independente da situação, até mesmo quando há silêncio, Deus está agindo. Eu sei que todos vocês já ouviram inúmeras vezes nos cultos, escolas dominicais, pregações, conferências, que Deus age, que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Mas nós não temos, não o conhecimento disso, mas nós não temos a prática da espera e a certeza da ação de Deus, para que nos contentemos única e exclusivamente em aguardar. É difícil nós nos posicionarmos com a situação de simplesmente escolher aguardar para ver
o que Deus vai fazer. Nós entramos em desespero. Vou falar isso de novamente, vou contar uma historinha para vocês aqui. Começo desse ano, acredito que foi em maio ou março desse ano, num dia em que eu estava deixando a Manuela na casa da minha mãe, logo após ela sair da escola. Nós descarregamos a Manuela, a minha mãe tinha ficado a parte da manhã com o João Lucas, então assim, troquei, né? Deixei uma criança, peguei a outra para levar para a escola, para poder ir trabalhar, e nisso eu achei que a minha mãe tinha recolhido a mochila da Manuela, minha mãe achou que eu tinha recolhido a mochila da Manuela para dentro do carro. A mochila da Manuela sumiu. Nós entramos em desespero, ligamos para a escola para ver o que poderia ser feito. A escola irremediavelmente me disse: sim, nós temos à disposição R$700, 3 apostilas. E eu falei: mas eu já paguei por esse material. Não, vai ter que pagar de novo. E aquilo começou a gerar uma angústia, um desespero, nós preocupados com o que havia de ser feito para no outro dia a Manuela conseguir ir para a escola. A Manuela tem alguns materiais que auxiliam bastante ela no desenvolver da atividade escolar. Material, infelizmente, muito caro, né? E nós, naquela preocupação, pegamos e falamos: não, a gente vai ter que resolver, não sabemos se essa mochila vai aparecer. Pegamos e fomos até o shopping, compramos mochila, lápis de cor, canetinha, tudo que ela havia perdido. Só não havíamos ainda conseguido resolver com relação às apostilas do material didático da escola, porque nós, daquele momento, não dispunhamos das condições de fazer o que a escola queria que fizesse. Para você ver como que o desespero nos leva a tomar decisões impensadas. Nós gastamos um total de R$500, comprando novamente todo o material da Manuela, material que ela usaria, né, em todas as aulas. Eu acabei de pagar a conta da mochila, do material. Brinquei com a Amanda, falei assim: você quer ver alguém ligar e falar que a mochila apareceu? Né? Mas não foi isso. Chegou um recado de uma pessoa que a gente conhece, que o filho dela está numa série acima da escola, e falou: olha, não precisa comprar material da escola, o material do meu filho do ano passado está intacto por causa da pandemia, eu vou dar para vocês, vocês podem utilizar. Fiquei muito contente, porque ia economizar um bom dinheiro, nem ia gastar com aquilo lá. Dali 10 minutos eu falei, ainda brinquei com a Amanda, eu falei: ainda bem que não foi da mochila, senão eu ia ficar chateado, né? Dali 10 minutos tocou o telefone de novo. Um rapaz que mora na rua da casa da minha mãe, que tem uma câmera, falou: ó, eu já descobri quem tá com a tua mochila, tô indo lá buscar, pode vir pegar que o material tá todo aqui. Então, o que isso prova? Né? Eu sempre ouvi falar que nós não devemos tomar atitudes ou decisões em momentos de turbulência, porque nós não temos a visão clara da situação. A nossa tendência é tomar caminhos errados e desesperados. Nós devemos, na verdade, nos acalmar. Por que eu estou falando isso? Elias havia acabado de ser vitorioso numa batalha tremenda contra os inimigos de Deus em Israel. Mas no susto que ele tomou quando Acabe pede a cabeça de Elias, Elias se desesperou e fugiu diante da face dos homens e diante da face de Deus. É lógico que Deus, em sua onipotência e onipresença, e onisciência, aliás, perdão, foi a última palavra que eu queria ter falado primeiro, sabia onde Elias estava e tudo o que estava acontecendo com Elias. Mas eu acredito que a ação de Deus com relação a Elias nesse momento é justamente essa, para nos ensinar algo incrível, algo que é essencial, primordial para o nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, né? Isso é uma coisa importante, da nossa rotina na vida cristã. Pouquíssimas vezes, Deus irá agir com algo extraordinário, miraculoso, milagroso. Porque Deus consegue resolver aquilo que é impossível para nós em coisas simples. São nas coisas simples que Deus age.
para o nosso dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós nos atropelamos todo com ações, com o nosso escarcéu, às vezes até com a nossa birra e a nossa manha, e Deus só está aguardando para que a gente faça silêncio, para Ele se mostrar inteiramente disposto a agir nas nossas vidas, que foi o que Ele fez com Elias. E nesse momento Ele mostra que você nunca vai estar sozinho. Assim como no meu caso da mochila, né? Eu achava que eu não ia recuperar e tinha um moço da rua que já estava se disponibilizando a procurar por mim, né? Deus age em todos os instantes, principalmente nas coisas simples. Deus não precisa que haja sons de carrilhões e trompetes, luminosidades, fumaças, raios e trovões para que haja uma ação milagrosa da parte de Deus. Muitas das vezes Ele age no silêncio, e isso faz com que nós sempre tenhamos que pensar que, por pior que as situações, os acontecimentos sejam, nós nunca podemos deixar abalar a nossa convicção pelo amor e pelo cuidado de Deus pelos seus filhos, porque Deus está sempre agindo em função daqueles que Ele ama. Amém? Eu queria convidar você então, eu vou estar relendo aqui alguns pedidos, mas eu queria convidar você a pensar nisso, né? Quantas vezes nós pensamos que nós precisávamos de uma intervenção miraculosa de Deus, e na verdade Deus estava movendo e resolvendo tudo aquilo que nós precisávamos com coisas simples, movendo de forma simplista, né? Esses dias eu ouvi uma música muito interessante, eu guardo muito isso comigo, porque a música fala muito comigo, que ser simples como a pomba nunca foi problema para mim, mas ser prudente como a serpente, porque às vezes a gente sai falando muito, a gente entra em desespero. Por que eu estou falando isso? A gente entra em desespero e a gente sai falando da situação que a gente está enfrentando para todo mundo, e muitas das vezes essas pessoas que estão próximas da gente, elas não estão preocupadas ou com intenções de que isso se resolva do melhor. Às vezes as pessoas têm mais interesse no que está acontecendo, única e exclusivamente para matar uma curiosidade, do que realmente resolver. Por que eu digo isso? A situação de Acabe e Jezabel, quando eles souberam do que Elias havia feito, eles colocaram todos que estavam a seu serviço no reino atrás de Elias, né? Eles queriam o fim daqueles que estavam cumprindo a vontade do Senhor. E muitas das vezes é isso que acontece, meu irmão. Às vezes nós estamos cumprindo a vontade de Deus e nós estamos sendo perseguidos por aqueles que são próximos, mas nós temos que tomar cuidado e nos atentarmos justamente para aquilo que Deus fez com Elias. Não foi na turbulência, não foi na tempestade, não foi no vento tempestuoso, não foi no fogo, foi na bonança, foi na calmaria que a palavra de Deus chegou até o ouvido de Elias. Se acalma, faz como eu estou mandando, porque não tem só você, não tem só você. Eu mesmo preservei para mim aqueles que não se prostraram diante de Baal. Eu mesmo preservei para mim aqueles que não se desviaram do caminho, e eles estão orando tanto quanto você, para que o reino, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Muito bem, então, eu tenho aqui alguns pedidos da irmã Janete. Eu amo essa irmã, eu nem conheço ela direito, mas eu amo ela porque ela sempre traz muitos pedidos de oração e ela está sempre intercedendo, sempre trazendo. E você tem que colocar aí também, irmão, né? Colocar quais os pedidos que você tem, para que nós estejamos orando sempre por vocês, pela sua família, por aqueles momentos difíceis, porque quando nós nos unimos em oração, nós, espiritualmente, irmãos, nós avançamos. Quando nos unimos em oração, no reino do Espírito, nós avançamos em direção a Jesus, e nós avançamos em direção ao alcance da vitória, das bênçãos e principalmente da presença do nosso Senhor. Amém? Quero colocar aqui então em oração a vida do Everval, que está com câncer, pela Márcia, que também está com câncer. Quero colocar aqui a vida da irmã Janete, a Janice. Ela está passando por dificuldades. Anote, irmãos, eu leio isso aqui que é para que você anote e me ajude a orar, tá?
pela irmã Janice, que está passando por muitas dificuldades, desemprego, está tendo problemas na casa dela, e agradecer pela vida do Denis, né? O Denis, nós já estamos aí, há quanto tempo já, irmã Janete? Fala para mim, quanto tempo já que nós estamos orando por ele, pela cirurgia, e ele tá muito bem aí, né? Se recuperando, Deus tem sido firme com eles, né? Quero cumprimentar aqui também o Felipe e a Tamires que entraram, Sobrado 85, Deus abençoe você por estar participando conosco, a irmã Márcia Zambelã, sejam todas bem-vindas aí, todos bem-vindos, né? Orar pela Ju Ramos, né? Orar pela Luana, pela Andresa, né? Ah lá, 3 meses já que nós estamos orando pelo Denis, nós temos, né? Eu lembro lá atrás, quando nós começamos o culto de oração, eu trouxe para vocês aí uma reflexão sobre a perseverança como ação contínua de fé em relação às orações e aos pedidos. Nós perseveramos em relação ao Denis e olha aí que resultado maravilhoso, a ação de Deus sobre a vida dele. Bom, vamos orar então aqui, né? Eu vou estar orando e pedindo para vocês orarem também por esses pedidos, para que Deus haja aí em função da nossa oração. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos nos colocarmos agora, Pai, como intercessores diante do Senhor pela vida desses irmãos, ó Pai. Primeiramente pela vida de todos que entraram na live, que se dispuseram a ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero agradecer porque o Senhor tem tido misericórdia da nossa vida, tem nos abençoado, Deus, nos presenteando justamente, ó Pai, com a vida todos os dias, nos dando assim a oportunidade de engrandecer o Teu nome, elevar o Teu reino, apresentar, ó Pai, a vida do Senhor para aqueles que são próximos de nós, ó Pai, que ainda não o conhecem, Senhor Jesus. Assim, ó Pai, nós queremos clamar pela vida do nosso irmão Everval, ó Pai, está com câncer, pela irmã Márcia também, ó Pai. Senhor Jesus, toca, Deus, toca nessas vidas, ó Pai, e na vida de todos aqueles que apresentam nódulos, tumores, sejam malignos, benignos, ó Pai. Senhor, esteja colocando a Tua mão poderosa agora, Senhor, derramando Tua graça, derramando o Teu poder, ó Pai, enviando o Teu Espírito, Deus, para agir como cura, Senhor, para aqueles que enfrentam dificuldades com leucemias, ó Pai, endometriose, Senhor, visita realmente, ó Pai, nesse instante, ó Pai, agindo poderosamente através da Sua mão, ó Pai, ouvindo o clamor dos Seus filhos que pedem, Deus, livre essas pessoas dessas doenças malignas, ó Pai, dá saúde, Pai, dá força, dá ânimo, perseverança para que continuem, ó Pai, e que eles possam vir, ó Pai, não somente aqui, mas com a vida testemunhar a ação do Senhor sobre eles, ó Pai, no momento em que eles vencem todas essas dificuldades, Senhor. Pai, nós queremos clamar também pela vida da irmã Janice, ó Pai, tem passado tanta dificuldade, o desemprego tem assolado a nossa nação, ó Pai. Senhor, nós temos vivido momentos terríveis, ó Deus, onde as incertezas financeiras batem sobre nós, ó Pai. Nós nunca sabemos se ao chegar no supermercado teremos condições de trazermos para casa tudo aquilo que precisamos, ó Deus. Os preços são inconstantes, ó Pai. As ações, os impostos são variáveis demais, Senhor, em momentos que nos afetam grandemente, ó Pai, tanto financeiramente quanto psicologicamente, ó Pai, e isso gera, Deus, déficit na nossa vida espiritual, porque afeta muitas das vezes a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança na ação do Senhor. Mas, Pai, nós sabemos que nesse momento de turbulência, nós sabemos que o Senhor está agindo e estamos aguardando o momento em que poderemos desfrutar de bonança, podemos desfrutar, ó Pai, da graça, da paz, ó Pai, que excede todo entendimento que o Senhor derrama sobre nós, para que nós possamos viver realmente tudo aquilo que o Teu Espírito tem revelado para nós, Senhor. Pai, nós queremos pedir oração pela Ju Ramos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, visita essa vida, derrama graça sobre ela, Pai, trazendo tudo que for necessário através do Teu Espírito, ó Pai, para que ela se erga, para que ela seja um exemplo vivo da ação do Senhor na vida das pessoas, assim como da Luana e da Andresa, Senhor. Pai, queremos pedir, ó Pai, pela vida da Daiane, do Marcelo, da Sofia,
da Elisete, da Nayara, do Cauã, da Cecília e do Inácio, Pai. Senhor, visita essas vidas, ó Pai. Senhor, toca realmente. Eu não sei o que eles precisam, ó Pai, mas eu sei que o Senhor sabe melhor do que eles, o que eles têm de necessidade, o que eles precisam para alcançar um momento de graça nesse instante, Senhor. Visita eles, ó Pai, assim como a vida da Stephanie, da Carolina e da Beatriz também, da Muli, do Brian, do Dalton Rodrigues, da Tatiane Mendes, Senhor. Doenças no rim e córnea, Senhor Jesus. Da Nayara com câncer e da Flávia Letícia, Pai. Senhor, quantas vidas, Senhor, nós estamos colocando aqui que estão sofrendo com doenças, ó Pai. Quanto nós temos sentido que esse momento terrível que vivemos tem baixado, Pai, imunidade, Senhor. Tem causado, Deus, estresse, tem causado doenças que saem muitas vezes da mente e afetam o físico, ó Pai. Senhor, visita essas pessoas, ó Pai. Senhor, nós cremos realmente, Pai, que o Senhor é o Deus que cura, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus que transforma as vidas, ó Pai, através de um segundo sequer, ó Pai. Basta somente a boa intenção do coração do Senhor, ó Pai. Basta somente um segundo do teu olhar, um movimento da tua mão, para que nós sejamos alcançados, para que nós sejamos mudados, transformados e curados através da tua palavra, através do teu Espírito, através da tua misericórdia renovada. Nós clamamos realmente, Senhor, enche a vida dessas pessoas de saúde, enche-os do teu Espírito, ó Pai. Visita com graça, Senhor. Age como o Senhor agiu sobre Naamã, Senhor. Age como o Senhor agiu sobre a vida da sogra de Pedro, ó Pai. Cura, Senhor. Age como o Senhor agiu sobre a vida de Lázaro. Só chama o nome deles, ó Pai, para que a vida volte a pulsar, ó Pai, nessas pessoas, ó Pai, que eles se sintam fortalecidos, que eles se sintam enriquecidos através do Teu Espírito, ó Pai, que vai mover, ó Pai, céus e terra, para que eles sejam realmente glórias para o Teu nome, ó Pai. É isso que nós clamamos em nome de Jesus. Eu queria agradecer vocês novamente por estarem aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, compartilharem esse momento comigo, né? Me darem a oportunidade de estar entrando no lar de vocês, de trazer um pouquinho daquilo que eu entendo que Deus tem falado, daquilo que eu entendo que Deus tem trabalhado, por terem também aí a disposição de estarem abençoando a minha vida, porque eu sei que vocês oram por mim, pela minha família, né? Quero pedir grandemente que vocês orem pelas vidas da minha mãe, do meu pai, da Rutinha, né? Pela vida do pessoal que desenvolve um ministério na igreja. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela me citou uma coisa muito interessante. Eu queria colocar aqui, não porque ela está na live, até porque eu não conseguiria fazer isso sem ela estar presente, porque toda quarta-feira ela está aqui, mas eu queria pedir para que vocês continuem orando muito pela vida da irmã Marisete e do irmão Juraci, que estão sempre com disposição para estar lá, abrindo a igreja, recebendo as pessoas, né? Se disponibilizam a servir na casa do Senhor, para que as vidas sejam alcançadas através da ação de Deus dentro da igreja. Queria pedir também uma oração especial pela vida do Cícero e da Neuza, que se disponibilizam, não sei se vocês sabem disso, eles se disponibilizam aí toda semana na fundação para fazer manutenção lá na fundação. O Cícero tem mantido tudo limpo. O Cícero tem abençoado a minha vida de uma forma que ele nem imagina, que ele tem mostrado muito ao meu coração como é o amor de Deus, né? Porque ele age sem que a gente peça. Ele simplesmente colocou no coração dele e ele vai lá e ele não pede nada em troca. Eu quero pedir oração em especial pela vida desses irmãos essa semana. Estejam orando por eles, porque eles têm sido fonte de ação do Espírito de Deus na vida de vocês, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. Amém? Eu vou orar aqui para nós encerrarmos e eu quero pedir para vocês
estejam mesmo estabelecendo aí uma rotina de oração. Façam como Daniel. Daniel só foi perseguido, irmãos, porque ele estabeleceu uma rotina de relacionamento com Deus, e isso incomodava aqueles que não podiam ter o mesmo, porque não tinham o mesmo compromisso. Deus era presente na vida de Daniel, porque Daniel se fazia presente para Deus em todo instante. Estabeleçam uma rotina de oração na vida de vocês, estabeleçam uma rotina de desenvolvimento. Como eu falei semana passada, ministério não é só aquilo que é desenvolvido lá na igreja. O seu ministério ele é integral, porque o seu ministério é desenvolver a sua vida, a vida da sua família, em função do reino de Deus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse tempo. Obrigado por essas pessoas que entraram aqui, Pai, que deram a oportunidade e que me abençoaram tanto por poder me ouvir um pouquinho, Senhor. Eu sou grato pela vida deles, sou grato, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado demais com a vida de pessoas como da irmã Marisete, do Juraci, da Neuza e do Cícero, que tanto nos abençoam, Senhor, sem pedir nada em troca, simplesmente pela única vontade de servir ao Senhor, e servem com alegria, com amor e com paixão. Isso nos comove, nos abençoa, Deus, porque nos ensina a como nós devemos ser em relação ao que nós devemos fazer para o Senhor. Senhor, eu quero pedir que a sua mão esteja sobre a vida de cada pessoa que estava nessa live, sobre as suas famílias, Senhor. Dá nesse momento, ó Pai, nessa noite, nessa semana, uma bênção especial sobre a vida deles, ó Pai, naquilo que eles precisarem, Senhor. Se for uma cura, que seja cura. Se for uma bênção material, que seja, Senhor. Mas acima de tudo, eu peço, Pai, de coração aberto, dá paz, discernimento, olhos abertos, ouvidos atentos e mente voltada para o Senhor, para essas pessoas. Que sejam corações contritos, ó Pai, prostrados no Teu altar, para que sejam cheios da Tua glória, ó Pai, e eles possam derramar do Teu Espírito por onde quer que vão, ó Pai. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão aqui, ó Pai. Abençoa aqueles que me fizeram companhia nesse instante, porque o Senhor abençoou muito a minha vida através da vida deles. E tenho certeza, ó Pai, que o Senhor vai abençoar ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Ficam com a paz aí do nosso Senhor Jesus. E que o Espírito de Deus os acompanhe em todos os instantes. Amém.